Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de hidráulica básica do livro do Porto, capítulo 3, exercício número 2. Vamos ao enunciado. A determinação experimental dos coeficientes e das perdas de carga localizada é feita mediante medidas de pressão e declividades das linhas piezométricas, em trechos de escoamento estabelecido e de vazão. Calcule a perda de carga e o coeficiente de perda de carga para o alargamento gradual mostrado na figura 3.18, em relação à velocidade no tubo de 75 mm de diâmetro, a partir dos dados da figura. Bom, então, primeiramente vamos entender aí o que queremos calcular e entender o que está acontecendo aí no processo, ou seja, no escoamento do fluido, tá? Então, temos aí, aqui está aí o que ele está dizendo, alargamento gradual. Esse seria o acessório de escrita. E ele quer saber aí, calcular, né, disso, qual é a perda de carga e o coeficiente de perda de carga. Então, desse acessório, ele quer saber quem é o ΔH dele e quem é o K, tá? O ΔH é a perda de carga, o coeficiente de perda de carga é o K. Então, vamos marcar aí nesse desenho alguns pontos importantes aos quais a gente precisa conhecer os pontos de energia. Então, vou marcar esse primeiro ponto aqui que aparece como sendo ponto 1, tá? E eu tenho aqui no ponto 1 uma determinada energia H1. Aqui nesse ponto eu vou marcar como 2, eu tenho uma determinada energia H2. Entre o ponto 1 e o ponto 2 existe uma perda de carga, que eu vou escrever como perda de carga de 1 para 2. Aí, desse ponto até esse ponto, tá? Tem uma tubulação. Aqui na entrada, que seria aí do alargamento, eu vou chamar de ponto 3. Entre 2 e 3, existe uma perda de carga, que eu vou chamar de 2 para 3. Entre aqui, existe uma perda de carga, que é ΔH, que eu deixei aí. Aqui no final, eu vou chamar de ponto 4. Aqui nesse ponto, que ele dá aí uma medida piezométrica, eu vou chamar de ponto 5. Entre 4 e 5, eu tenho aí uma perda de carga, que eu vou chamar de 4 para 5. Entre aqui em 4, opa, esqueci, ó. Aqui eu tenho H2, aqui eu tenho energia em 3, né? Eu tenho energia em 4, aqui eu tenho energia em 5, aqui eu vou ter energia em 6. Entre 5 e 6, eu tenho ΔH de 5 para 6. Então, esses são os pontos aí que eu tenho, aos quais eu vou utilizar para conseguir calcular esse ΔH, primeiramente, e depois calcular esse K. Então, eu preciso aí de 2 pontos para que eu possa calcular o fator de atrito que essa tubulação possui. Por quê? Porque não foi fornecido o fator de atrito. Não sei que tipo de tubulação, nada. Só me foi dado esses 2 pontos. Só que como foi dado essa linha aqui piezométrica, ou seja, as duas pressões nesses pontos, eu consigo determinar que esse delta H1, tá? Então, a primeira coisa a se fazer aí, começando aqui pela ordem, a gente vai aplicar a equação de Bernoulli de 1 para 2. Então, o que a gente vai ter? Energia em 1, V1 ao quadrado sobre 2G, mais pressão 1 sobre peso específico, mais E1 é igual à energia que eu tenho em 2, V2 ao quadrado sobre 2G, mais pressão 2 sobre peso específico, mais E2, mais a quantidade de carga que eu perdi enquanto eu fui de 1 até 2. A velocidade em 1 e 2 é igual à velocidade, é o mesmo diâmetro, corta. A
altura, ou seja, a cota é a mesma, está na mesma linha de referência. Corta. Então, eu vou ter que o ΔH de 1 para 2 é a diferença de pressão P1 sobre peso específico, P2 sobre peso específico, que é a carga pisométrica. Quem que é P1 sobre o peso específico? 4,12. Menos, quem é P2 sobre o peso específico? 1,19. Então, o ΔH de 1 para 2 é igual a 2,93 metros. Então, agora eu sei a perda de carga que acontece de 1 para 2. Como eu tenho um comprimento aqui, tenho o diâmetro, certo? Posso calcular a velocidade aqui, porque ele me deu a velocidade aqui no final. Eu consigo calcular qual é o fator de atrito dessa tubulação. Por qual equação eu consigo fazer isso? Se eu reescrever aqui a perda de carga de 1 para 2, em termos aí de fator de atrito e comprimento da tubulação, a equação ficaria fator de atrito, tá? Eu vou colocar essa primeira parte da tubulação aqui, eu vou chamar de A e essa outra parte de B. Então, eu vou falar aqui, fator de atrito A vezes o comprimento L de 1 para 2 dividido pelo diâmetro de 1 para 2 vezes a velocidade em A ao quadrado dividido por 2G. Tá? A velocidade aqui. Então, para descobrir esse fator de atrito, basta eu descobrir a velocidade em A. Então, vou isolar ele aqui já. Ó, o fator de atrito é igual. Ficaria o ΔH de 1 para 2 vezes o diâmetro de 1 para 2 vezes 2 vezes a gravidade dividido pelo comprimento de 1 para 2 pela velocidade A ao quadrado. Bom, então eu preciso achar essa velocidade A. Ele me deu só a velocidade B, né, que é a de 150 milímetros. Então, eu vou relacionar aí pela quantidade de movimento, né, a vazão em A ela é igual à vazão em B, tá? A gente tem o mesmo fluido. Então, a gente pode escrever dessa equação, se a vazão em A é igual à vazão em B, velocidade em A vezes a área de A tem que ser igual à velocidade de B vezes a área de B. Então, a gente pode escrever que velocidade de A vezes π dA ao quadrado sobre 4 é igual à velocidade de B vezes π dB ao quadrado sobre 4. O π multiplicando dos dois lados corta e o 4 multiplicando dos dois lados corta. Então, eu posso escrever que a velocidade de A, que eu quero encontrar, é a velocidade de B. Aqui vai ficar diâmetro de B ao quadrado dividido pelo diâmetro de A ao quadrado. Então, eu posso escrever diâmetro de B sobre o diâmetro de A, os dois ao quadrado. Então, eu tenho velocidade de B, que é igual a 3 metros por segundo, vezes diâmetro de A, diâmetro de B, que é 150, dividido pelo diâmetro de A, 75. Pode deixar em milímetro mesmo, porque vai ficar adimensional ao quadrado. Calculando isso daí, a gente acha 12 metros por segundo. É a velocidade de A, uma velocidade maior, diâmetro menor, ou seja, um valor coerente. Agora que eu tenho a velocidade de A, a gente acha o fator de atrito de A. Então, a gente pode escrever que o fator de atrito de A vai ser igual a o ΔH de 1 para 2, 2,93. Vou omitir as unidades de medidas, tá? Lembrando que devem estar todas no SI. Vezes o diâmetro de 1 para 2. Aqui é 75 milímetros, divide por 1000, 0,075, para ficar em metro. 2 vezes a gravidade, 2 vezes 9,8. Tudo isso dividido por L de 1 para 2, que é 1,5 em metro, vezes a velocidade A, que é 12 metros por segundo, que fica ao quadrado. Então, calculando isso daí, a gente encontra um fator de atrito de A de 0,0196.
Esse é o fator de atrito de A. Agora, tendo o fator de atrito de A, a gente vai utilizar dessa mesma equação que a gente utilizou aqui para calcular o ΔH de 2 para 3. Então, a gente pode escrever assim, ó, o ΔH de 2 para 3, partindo dessa equação, vai ser o fator de atrito de A, que a gente já achou, só que aqui o comprimento é de 2 para 3, dividido pelo diâmetro de 2 para 3, vezes a velocidade, que vai ser a velocidade de A ao quadrado, sobre 2G. Ou seja, fator de atrito de A, 0,0196, comprimento de 2 para 3, que é 0,3, dividido pelo diâmetro de 2 para 3, que é 75 milímetros, divide por 1000, 0,075, vezes a velocidade de A, que a gente calculou de 12 metros por segundo, então fica 12 ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade, que é 9,8. Então, a gente calcula aí o ΔH de 2 para 3 de 0,586 metros. Então, a gente tem um ΔH de 2 para 3. Agora, a gente aqui não consegue calcular, porque não temos informação desse ponto. Então, vamos precisar calcular as informações desse lado, para aí sim fazer um Bernoulli aqui do ponto 2 ao ponto 5 e calcular esse ΔH. Então, a gente vai fazer esse mesmo procedimento agora aqui para o 5 e 6. Então, a gente parte lá. Primeira coisa, a gente faz o Bernoulli de 5 a 6. Então, a gente vai lá, ó, Bernoulli de 5 para 6. Então, fica velocidade 5 ao quadrado sobre 2G mais pressão 5 sobre peso específico mais E5. Isso é igual a velocidade 6 ao quadrado sobre 2G mais pressão 6 sobre peso específico mais E6, mais o ΔH de 5 para 6. Velocidade iguais, cota igual. Então, o ΔH de 5 para 6 é igual a pressão de 5 sobre o peso específico menos a pressão de 6 sobre o peso específico. Cota pisométrica de 5, que é 6,90, e cota pisométrica de 6, que é 6,71, menos 6,71, ou seja, 0,19 metros. Então, achamos o ΔH de 5 para 6. Agora, a gente utiliza esse ΔH para achar o fator de atrito de B, que seria da tubulação de 150 milímetros. Então, a gente tem lá que o ΔH de 5 para 6 pode ser escrito como fator de atrito de B vezes o comprimento L de 5 para 6, dividido pelo diâmetro de 5 para 6, vezes a velocidade de B ao quadrado, sobre 2G. Então, a gente pode escrever que o fator de atrito de B vai ser o ΔH de 5 para 6, vezes o diâmetro de 5 para 6, vezes 2 vezes a gravidade, dividido aí pelo L de 5 para 6, vezes a velocidade de B ao quadrado. Substituindo pelos valores, o fator de atrito de B é o ΔH de 5 para 6, 0,19 metro. O diâmetro de 5 para 6, 150 milímetros, 0,15 metros. 2 vezes a gravidade, 2 vezes 9,8, dividido pelo comprimento de 5 para 6, que é 3 metros, vezes a velocidade de B, que é 3 ao quadrado. Então, calculando isso daí, o fator de atrito de B, a gente vai achar 0,0271, que é um adimensional. Então, tendo o fator de atrito de B, agora a gente consegue calcular qual é a perda de carga entre 4 e 5. Então, a gente pode escrever que o ΔH entre 4 e 5 vai ser quem? O fator de atrito
de B vezes o comprimento entre 4 e 5, diâmetro de 4 e 5, vezes a velocidade de B ao quadrado sobre 2G. Então, a gente tem fator de atrito de B, 0,0271. O comprimento entre 4 e 5 é 3. O diâmetro é 0,15, que seria os 150 milímetros. A velocidade é 3, que fica ao quadrado, 2 vezes 9,8. Calculando isso daí, a gente vai achar um valor de 0,19 metros, tá? Que não deixa de ser igual, mesma tubulação, mesmo comprimento, está dizendo aí que temos a mesma perda de carga entre esses dois pontos, tá? O mesmo valor numericamente. Agora que a gente tem a perda de 4 para 5, agora a gente pode aplicar um Bernoulli entre o ponto 2, que a gente conhece velocidade, cota e pressão, até o ponto 5, que a gente conhece velocidade, cota e pressão. E a gente conhece os deltas H, menos esse delta H aqui que é do acessório. Então, a gente aplica lá, ó, Bernoulli de 2 até 5. Então, é velocidade 2 ao quadrado sobre 2G, mais pressão 2 sobre peso específico, mais E2. Isso é igual a velocidade em 5 ao quadrado sobre 2G, mais a pressão em 5 sobre peso específico, mais E5, mais a perda de carga. Quem vai ser a perda de carga? A perda de carga de 2 para 3, perda de carga de 2 para 3, mais a perda de carga de 3 para 4, de 3 para 4 é o ΔH, que eu vou deixar como ΔH, mais a perda de carga de ΔH de 4 para 5, tá? Então, o meu objetivo é calcular esse ΔH. A cota é igual, corta. Esse termo eu tenho, esse termo eu tenho, esse eu tenho, esse eu tenho, esse eu tenho e esse eu tenho. Então, eu posso escrever que o ΔH que eu estou procurando vai ser igual a velocidade 2 ao quadrado menos a velocidade 5 ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade, mais pressão 2 sobre peso específico, menos pressão 5 sobre peso específico, menos o ΔH de 2 para 3, menos o ΔH de 4 para 5. Então, eu vou ter que o ΔH que eu procuro é velocidade 2, 12 ao quadrado, em metros por segundo. Aí, velocidade 5, 3 ao quadrado, dividido por 2 vezes 9,8. Mais cota, aí pisométrica em 2, é 1,19. 1,19. Menos cota pisométrica em 5, 6,90. 6,90. Menos cota, perda de carga de 2 para 3, é 0,586. E de 4 para 5, 0,19. 0,19. Calculando isso daí, eu vou encontrar um valor de perda de carga de 0,40 metros, tá? Esse é o valor da perda de carga aí para aí o alargamento gradual. E depois ele pede para encontrar, vou apagar essa parte aqui. Depois ele pede para encontrar o coeficiente de perda de carga. Então, agora que a gente tem o ΔH, a gente pode escrever que o ΔH é quem? É K, velocidade ao quadrado, sobre 2G. Então, a gente tem que K é igual a 2G vezes ΔH, dividido pela velocidade ao quadrado. Então, o coeficiente K é 2 vezes 9,8. O ΔH é 0,40, dividido pela velocidade ao quadrado, que ele diz para pegar a velocidade de 75 milímetros, que é a de menor diâmetro, ou seja, de 12 metros por segundo ao quadrado. Então, calculando aí o valor de K, a gente acha um valor de 0,0
54. Bom, espero que tenha gostado da resolução. Obrigado por acompanhar até aqui. Até um próximo exercício. Vamos lá.